Olá, meus amigos, boa noite a todos. Alguns dias nós estamos sem colocar vídeo no canal. Tivemos aí alguns problemas que não vem ao caso relatarmos aqui. Nós passamos alguns dias sem colocar vídeo novo, mas com fé em Deus agora nós vamos retornar toda semana, tá colocando um vídeo novo aqui no nosso canal. Por isso eu quero pedir para você, por gentileza, nos ajude. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre o mendigo e a mulher lá de Planaltina, aqui do Distrito Federal. E aproveitando que nós vamos falar do mendigo, eu quero fazer quase que um trabalho aqui de mendigo. Te pedir para você, me humilhar para você, a se inscrever no nosso canal e a dar o seu like, dar essa forcinha para nós. Não precisa moeda, não precisa dinheiro, só se inscreve no nosso canal e dá o seu like, dê o seu comentário e vamos para a pauta de hoje. Muito obrigado. Brincadeiras à parte, eu quero hoje dar minha opinião sobre toda essa repercussão do mendigo e desta mulher lá do Planaltina, aqui do Distrito Federal, todo o ocorrido. Aliás, é um dos assuntos mais falados de cerca de um mês, aproximadamente. É um dos assuntos mais falados em todas as redes sociais, jornais, enfim. E eu vendo tudo isso acontecer e resolvi agora me manifestar, dando a minha opinião, porque tenho visto coisas que são absurdas. E eu queria falar exatamente isso a respeito de um comportamento, ao meu ver, desse mendigo, que na verdade não é um mendigo, é um safado, é um picareta sem vergonha, porque foi levantado um histórico sobre a vida dele e foi encontrado que ele responde a mais de 100 processos, inclusive medida protetiva contra a ex-esposa. Então ele teve que ter uma medida protetiva da esposa para não espancar a esposa. Logo mostra que ele é um agressor de mulheres. Então esse é um dos que mais pesa dos crimes, que de mais de 100 crimes que pesam no seu histórico. E então ele tem fraudes, entre esses processos que ele responde, há fraudes, a estelionato e vários outros crimes. E doeu meu coração ao ver nas redes sociais pessoas dando mídia para um canalha como esse, sendo entrevistado, pessoas fazendo piadas, como que o que ele tivesse feito ou fosse uma brincadeira, uma das coisas mais comuns que possa existir. Isso é uma canalice, e eu vou mostrar porque esse é um canalha. Primeira razão, eu vou colocar 2 pontos e 2 possibilidades. Primeiro, se a relação entre ele e a mulher foi consensual, uma possibilidade, ou se a relação entre eles foi seguido de um distúrbio psicológico. Em ambas as situações, é reprovável a sua atitude, é uma vergonha. E é uma vergonha para quem dá ibope para uma pessoa sem vergonha como esse, sem moral. Vamos lá na primeira hipótese. É uma vergonha porque ele está, pelo fato de um homem que tem relações sexuais com uma mulher, e depois ele sai expondo detalhes, vai expondo situações que aconteceram entre ele e ela dentro do carro. Isso é uma afronta à honra de qualquer mulher. Ainda que seja consensual, ainda que não tivesse nenhum problema psicológico, fosse exclusivamente ela de livre, espontânea vontade, já seria uma vergonha, seria uma falta de caráter. Um homem sai expondo o que aconteceu com ele no lugar, o que aconteceu entre ele e ela no lugar reservado. Isso é uma falta de caráter. Isso é a primeira hipótese. E se o problema foi psicológico, e acabou de sair agora no dia 27, sábado próximo, um laudo que foi pedido pelo juiz no dia 24 agora de março. O juiz pediu um laudo psicológico para comprovar porque ela não poderia prestar depoimento presencialmente. E o laudo psicológico demonstrou que ela tem um histórico de problemas psicológicos. Inclusive, no laudo, diz ainda
que ela possui comportamentos inadequados, como, por exemplo, falso reconhecimento. E aqui fica claro a verdade, quando ela manda um áudio para sua amiga, tem um áudio aí divulgado, onde ela diz que olhava para ele e via o rosto do esposo dela. Então, o próprio laudo, que foi pedido pelo juiz, e que foi comprovado que ela tem um problema de falso reconhecimento, quando acontece uma crise desse comportamento psicológico, desse problema psicológico. E também o laudo comprovou que ela, quando está com essa crise, ela tem dificuldade em vestir-se. Então aqui há outra situação. E se ele teve relações com ela no momento em que ela tem uma crise psicológica, isso aqui comprova-se um abuso. E que ele sim deveria ser preso. E abrindo aqui um parênteses, aliás, eu também tive a informação de que o pai dela vai processá-lo, vai abrir um processo contra ele por defamação. E é merecido, é adequado, é plausível hoje vir para esse homem um processo por difamação. Por tudo que ele falou mal dela, por tudo que ele expôs da vida dela. Isso é uma vergonha. Ela é casada, ela tem filhos, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem um esposo, ela tem amigos. E expor a vida dela, ainda que nas duas situações é vergonhosa. Se foi um problema psicológico o momento dela, pior ainda. E ainda que ela estivesse em sã consciência, fosse tudo consensual, o fato dele expor tudo o que aconteceu, isso também mostra uma tremenda canalice em qualquer uma das situações, seja por uma crise psicológica, ou seja por consensual, em ambas as situações ele se demonstra um tremendo canalha. E esta é minha opinião. E se você discorda dessa opinião, ou se você aprova essa opinião, por gentileza, fala aqui nos comentários, dê sua opinião aqui nos comentários. Se você concorda ou você discorda, qual é a sua visão a esse respeito? Esta é a minha opinião. Esse camarada é um canalha. E eu apoio, dou todo apoio ao pai que resolveu processar esse canalha. Ele tem mais de 100 processos. Inclusive um por abuso, por violência familiar. Ele tem uma medida protetiva sobre ele. Então, mídia, redes sociais, meus amigos, não compartilhem nada sobre este canalha. Não curtam nada sobre este canalha. E você, mídia, tenha vergonha de estar expondo uma mulher que pode ter passado por um momento, um transtorno bipolar, um problema psicológico e de repente cai numa situação como essa. Como ela vai continuar a sua vida novamente, sabendo a sujeira que estão colocando o nome dela? Pense, você que tem filha, você que tem mulher, você que tem mãe, se coloque no lugar dessa pessoa. Vê se é justo, se você acha legal colocar na lama o nome de uma pessoa que tem um histórico de uma boa mãe, que trabalha, que é bem-sucedida, mas de repente teve um surto e cai numa situação dessa e você quer acabar com o histórico da vida de uma pessoa dessa. Pensa nisso, essa é a minha opinião e faço esse apelo para você. E você, por gentileza, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Eu gostaria que esse vídeo chegasse aos ouvidos desse mendigo. Nos ajude, curta, comenta e compartilha e que Deus abençoe.